Em meio a essa crise e esse isolamento, eu fiquei pensando como ajudar os meus seguidores e os meus clientes. E não ser mais um mala a encher o saco aqui na internet com polêmicas, com videozinhos e com áudios pé no saco. Bom, para isso então eu separei algumas dicas aqui de empreendedor para empreendedores e empreendedoras, focando principalmente nos meus clientes e nos meus seguidores, que são fotógrafos e fotógrafas. Então aqui eu não quero me alongar, vai ser de no máximo 3 a 4 minutos. Eu vou dividir um pouco das estratégias que eu utilizei e das pesquisas que eu fiz para diminuir o impacto desse período na minha empresa. A gente sabe que passar por ele sem prejuízos vai ser praticamente impossível, mas a gente pode e deve tentar diminuir esse impacto. Então lá vai. Os primeiros 2 tópicos que eu quero abordar com vocês são principalmente sobre planejamento desse tempo. Então tente encarar isso num período de pelo menos 90 dias. Se puder, até mais, mas comece por 90 dias. Pode ser que o isolamento não leve tanto tempo assim, eu acredito que vai levar menos tempo, porém o impacto disso vai ser mais a médio e longo prazo. Então tente planejar aí na sua microempresa, assim como a minha, pelo menos esses 90 dias. Então, pega um papel, pega uma caneta, caso você não tenha um financeiro já bem organizadinho, e senta e para ver como vão ser os próximos 90 dias, tá? E o segundo conceito é entender a hierarquia das contas, das dívidas. O que significa entender a hierarquia das dívidas? Isso é uma das dicas mais importantes que eu separei. Entender a hierarquia é colocar numa lista tudo que tu vai dever em cada mês. Água, luz, telefone, condomínio, internet, encadernadora, prestação do carro, prestação da casa. Coloca tudo numa lista e entenda a hierarquia entre esses boletos. Ou seja, quais deles são prioridade para pagar em relação a juros, em relação a multa, em relação a consequências negativas que eles podem gerar para vocês. Então, por exemplo, se eu não tenho dinheiro para honrar todas as minhas dívidas esse mês devido à crise, qual boleto eu devo pagar primeiro para evitar maiores prejuízos? Então, elenquem, dividam e coloquem essa hierarquia dessas contas para que vocês saibam o que vocês têm que priorizar e o que pode esperar. Obviamente, a gente não quer deixar de pagar ninguém, a gente não quer furar com ninguém, mas você tem que entender e saber na ponta da língua quais são as suas prioridades, para que você consiga passar por esse período da maneira menos prejudicial possível. Então, eu separei aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o cartão de crédito com certeza está no topo da lista de juros e multa. Então, talvez priorizar o pagamento dele te gere menos prejuízo. Enquanto outras contas que eu coloquei aí na imagem, né, de serviços básicos como energia, telefone e água, o juro já não é tão caro assim e eles também não negativam o seu nome. Por outro lado, a partir de um dado momento, você vai ter o corte dos serviços. Então, coloca aí na sua agenda, se você não tem uma programação financeira, uma poupança, coloca aí na tua agenda as datas que esses acontecimentos vão ocorrer para que você consiga planejar e diminuir esses impactos. Saíram algumas notas e algumas informações. Eu estou fazendo isso, como vocês sabem, eu estou construindo a minha casa, a minha construção é financiada, então eu estou me informando, já enviei e-mails, já entrei em contato com a central, estou aguardando o retorno sobre essa possível prorrogação que eu li a respeito. Então, no caso de vocês, acessem aí o que vocês têm de possibilidades, mesmo que talvez vocês tenham a possibilidade de pagar, talvez ganhar esse fôlego aí de 60 dias pode ajudar em outras contas.
Em relação a aluguel, quem tem estúdio alugado ou casa alugada, entre em contato com a imobiliária ou entre em contato com o locador e expõe a situação. Eu tenho imóveis que eu alugo como locador e tenho imóvel que eu alugo como locatário. Então eu entendo os dois lados da moeda. Então, assim, o locador que está ali colocando seu imóvel para locação, ele sabe que o risco, que a crise é séria. E ele sabe que se você entregar o imóvel, ele não vai alugar para outro tão cedo. Então ele está no mesmo barco que você. Então, tente entrar em contato com ele antes da bomba estourar e propor uma negociação. Então, vou explicar um pouquinho como eu fiz num imóvel que eu tenho alugado. O que eu fiz? Eu enviei uma proposta para a imobiliária, juntamente já com uma tabela, tá? E o que eu propus? Pagar até agosto, ou seja, abril, maio, junho, julho e agosto, ou seja, 5 meses. Eu propus pagar 1/3 do aluguel apenas e empurrar 2/3 para frente. Então, até agosto eu vou estar pagando 1/3 do aluguel, não é um desconto, e de setembro em diante eu vou pagar um aluguel cheio, mais 1/3 parte, e vou fazer isso até quitar. Então eu botei isso numa planilha, numa tabelinha, para ficar bem fácil de entender e enviei para a imobiliária. Pode ser que eles aceitem, pode ser que eles me enviem uma contraproposta. Ou pode ser que eles neguem. Mas eu tentei. Outra dica bacana que aconteceu com o meu irmão. Entrou em contato, expôs para o locador a situação complicada e o locador se disponibilizou a baixar o aluguel. Não foi nem a empurrar para frente, foi a reduzir o valor do aluguel por 3 meses. No caso dele foi um valor baixo, foi R$200 por mês, porém R$200 por mês em 3 meses já são R$600. Isso pode salvar várias contas de internet, várias contas de condomínio. Então é importante listar e planejar. E uma coisa importante aqui que eu quero falar para encerrar essas dicas, que para os meus vídeos não ficarem muito longos. Então, segue no próximo. A dica final é: tente antecipar o problema. Não deixa uma conta vencer para tentar negociar, principalmente nesse tipo de situação como um locador. Então não deixe vencer o seu aluguel para entrar em contato e propor. Se mostre proativo em relação a isso. Entre em contato antes. Receber essa proposta antes de uma conta vencida, para o caso do locador, é muito melhor e as chances dessa negociação acontecer também são maiores. A mesma coisa com os bancos. Tentem possibilidades antes. E vamos ser realistas. Não tem dinheiro para pagar? Não vai pagar. Mas seja inteligente em escolher o que você vai pagar primeiro e o que você vai pagar por último para diminuir o seu prejuízo. Essas então foram as minhas dicas. Eu espero que elas sejam úteis, pelo menos para aqueles que têm mais dificuldade em lidar com esses assuntos de finanças, de planejamento, né? Todos nós aí estamos na gaveta dos artistas, dos criativos, e isso muitas vezes não combina com essa parte de planejamento e de finanças, mas vamos contornar isso aí e vamos tentar sair disso com o menor impacto possível. E eu disse que antes eu tinha dado a última dica, mas era a penúltima, vou dar a última agora. Gente, não quero aqui ser aquele de motivação, mas vamos fazer desse limão uma limonada. Esse ditado nunca foi tão útil. Vamos tentar aproveitar desse tempo para resolver coisas que a gente não conseguia antes. E vamos tentar sair mais fortes como empreendedores e como pessoas dessa situação. Nós precisaremos passar por isso.